Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando que você vai estar me vendo aí. Porém, nós estamos aí numa imersão sobre o livro de Apocalipse. E hoje nós estamos no capítulo 2, né? E essa é a segunda live, porém, entretanto, dentro de um projeto que nós estamos expondo a leitura do Novo Testamento. Essa já é a décima não, a centagésima dessa. Ah, eu sei que é 111 lives. Tá bom? Tá tudo bem com você aí? Como é que tá seu coração? Como é que tá a expectativa no Senhor em relação a esse dia? Você tem acompanhado aí com a gente essa imersão? Oi, Evelyn, Célia, tudo bem? Você tem acompanhado aí essa imersão? Você tem se aprofundado mais no livro de Apocalipse, na revelação de Jesus. E nós iremos falar um pouco mais. E hoje nós entraremos nas cartas, né? A qual Jesus manda o João, o apóstolo João, escrever às igrejas. E são 7 cartas que ele escreve, né? Eu vou falar para você, não lembro de cabeça quais são, né? Mas é a igreja de Éfeso, de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. São 7 igrejas no total. E hoje nós falaremos sobre 4 igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, de Pérgamo e de Sardes, tá bom? Essas serão as 4 igrejas que nós falaremos no dia de hoje, beleza? Oi, Ju, Pai do Senhor. Boa noite, Célia. Boa noite, Dai, Ju. Adriana também tá aí. Um beijo para vocês, no coração de vocês. E a gente vai falar então, né, sobre o que Jesus manda dizer a essas igrejas. Fui perguntado hoje, né, a respeito de quem são esses anjos que Jesus ele envia essas cartas, né? Porque Jesus fala: diga ao anjo de Éfeso, diga ao anjo de Esmina, diga ao anjo de Pérgamo, diga também ao anjo de Tiatira. E aí eu fui perguntado hoje, né, que anjo era esse? Perguntaram: é um anjo celestial? É alguém que representa um anjo? É o próprio Jesus? E eu já quero tirar essa dúvida aqui, né? Não sei se é a mesma dúvida de vocês, mas a Rafa chegou aí também. Oi, Rafa, boa noite. Né? Não sei se é a mesma dúvida de vocês, mas é bom a gente saber que anjo é esse, né? Não é o anjo Jesus, né? Que agora Jesus é que está falando, ele não está falando para si mesmo. E existem duas possibilidades. Eu quero deixar isso aqui para você entender, né? Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é a dos anjos mesmos do céu, né? Os anjos celestiais. Possa ser que tenha sido escrito para eles. Possa ser que sim, né? E alguns estudiosos até né, no meio dessa tese diz que foram escritos para alguns anjos, né? Assim como Judas ele falou de anjos que se rebelaram. E também existe a segunda possibilidade, que é o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? São os líderes, os pastores, né? Chamados pastores, presbíteros da época e também da atual época nossa. Então, Júnior, qual que você fica? Eu fico com a segunda opção. Por quê? Porque os anjos eles já fizeram sua escolha, né? E hoje os anjos são perfeitos. Eles não têm, não vou falar assim o livre-arbítrio, né? Mas eles não têm a opção mais de cair. Eles já tiveram essa opção e eles optaram por estar com Deus. Então não tem um porquê de Jesus estar escrevendo aos seus anjos, a qual ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele dizer: olha, anjo, você deve voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas. Não tem como ele dizer isso, porque os anjos, eles adoram em perfeição. O tempo todo ele está adorando, dizendo: santo, santo é o Senhor. E então eu fico com essa segunda opção, porque é a opção mais válida, né? Porque ele escreve aqui as 7 igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas ela era coordenada por pastores, por líderes,
né? Tanto que Paulo, Bernabé, Tiago, João, Pedro, todos eles, né, foram que fundaram essa igreja, mais Paulo do que os outros, né? Mas a igreja de Éfeso, a gente percebe que foi Paulo, né? Timóteo também estava junto. Então, assim, Jesus está escrevendo agora aos pastores, aos líderes da igreja. Por que aos líderes? Porque são eles que dão direcionamento, né? Primeiro Deus ele fala primeiro com o líder para depois ele falar com a igreja, né? Jesus ele está no total controle. O que a gente pode perceber lendo essa carta, esse segundo capítulo de Apocalipse, é que Jesus ele está no controle de tudo. E ele percebe tudo. Isso é muito, mas muito, traz muito temor, né, no nosso coração. Tem que trazer temor. Porque Jesus está observando as práticas das pessoas. Tanto as práticas boas quanto as ruins. E ele vai declarar algumas coisas sobre as práticas, mas também ele vai declarar ao que vencer, né? Ao que vencer o mundo, ao que vencer as tentações, ao que vencer algumas coisas que nós iremos falar hoje. Então, dando essa base, esse contexto para vocês, né, a gente vai adentrar na primeira carta, que é a carta de Cristo a Éfeso, né? Éfeso era uma região ali de Roma, né, a qual estava ali dominada por deuses, não somente ela, como Hermina também, né, que estava ali dominada por altares de deuses. E aí Jesus escreve a essa igreja, né? Então vamos ver o que Jesus escreve e como que ele vê essa igreja, tá bom? Você que está me assistindo aí, você que está vendo, né? Dá um like aí, vamos deixando um like, vamos compartilhando essa live aí também. Tem um aviãozinho aqui, ó. Esse aviãozinho serve para isso, você mandar para o seu amiguinho. Então você clica nesse aviãozinho aqui e manda para o seu amiguinho que ele vai receber essa imersão de Apocalipse, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 2, capítulo 2, né, versículo 1, ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, né? Jesus está dizendo ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Ao líder da igreja, escreva. Ao pastor da igreja, escreva. Estas coisas diz que conserva na mão direita. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros ou castiçais de ouro. Como nós vimos na última live, né? A live de ontem, que foi um pipoco, a gente viu que Jesus está no meio dos 7 castiçais, né? Não somente no meio dos 7 castiçais, também com as estrelas, as 7 estrelas nas mãos, na mão direita. Então a gente percebe que Jesus está no total controle da sua igreja. E agora ele está dizendo aqui aquilo que João viu, né? Ele está dizendo, olha, aquele que escreve é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E agora ele diz, conheço as obras que você realiza, conheço as suas obras, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Então Jesus aqui ele está dando um elogio a essa igreja, né? Ele está dando um elogio. Olha, na questão da doutrina, na questão de você estar fazendo aquilo que foi coordenado, que foi ordenado para você fazer, vocês estão indo bem demais, né? Vocês não estão aceitando os falsos mestres, vocês estão repreendendo os falsos apóstolos, vocês estão colocando eles à prova. Então tudo que vocês estão fazendo, vocês estão certos. Vocês estão certos. Então vocês têm suportado, vocês têm perseverado provas por causa do meu nome. E outra, sem esmorecer, né? Sem deixar com que a força se esvanece. Então, Jesus está dando um grande elogio aqui à igreja de Éfeso. A Rafa perguntou qual capítulo, nós estamos no capítulo 2. E a Ju também respondeu aí. Obrigado, Ju. Obrigado, Rafa. Estamos aí no capítulo 2. Entramos agora no versículo 4.
tá bom? Só que na doutrina eles estão muito bem, mas muito bem mesmo, porque eles não estão aceitando nem as pessoas que vêm de fora, nem os falsos mestres, muito menos aqueles que declaram apóstolos, que são falsos. Agora no versículo 4, Jesus ele fala algo contra essa igreja. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Olha só, você abandonou o seu primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso, ela estava tendo doutrina, mas é uma doutrina sem amor. Do que adianta nós conhecermos a doutrina se não tivermos amor? É o que até mesmo Paulo fala. Se, ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que soa pelo vento. Né? Sem amor, nada valeria. Então, sem amor, olha o que Jesus está dizendo a essa igreja aqui. Olha, Ana Luísa está aí. Tudo bem, Ana Luísa? Marcos. Tudo bom, Marcos? Cara, que saudade, hein? Tá tudo bem por aí? Manda um abraço para todo mundo aí. Então ele tem algo contra essa igreja, dizendo, olha, vocês são bons nas doutrinas, na doutrina vocês são top, porém no amor vocês perderam a prática do primeiro amor. E ele ainda agora, ele não só dá o problema, mas como ele dá a solução. Não adianta você saber dos problemas de alguém e você não dar a solução a ela. É como você falar, ó, fulano, você é ruim nisso, mas você não direciona a pessoa para ela mudar de rota. Não adianta só você ser um acusador. Você precisa ser um incentivador. Olha, eu percebo que você nisso, você tá ruim. O que você acha da gente ir por esse caminho? E aí a pessoa ela vai cair em si, né? E aí a pessoa ela vai entender que ela pode trilhar outro caminho e que pode mudar. Então Jesus não somente condena esse povo, falando, olha, vocês perderam o primeiro amor, mas Jesus agora dá a solução de como voltar, não somente para essa igreja, mas para nós também, de como voltar ao primeiro amor, a primeiras práticas, né? Beleza, Ana Luísa? Tudo bem, graças a Deus também. E agora no versículo 5, ele dá um ato aqui para essa igreja, um direcionamento para essa igreja. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você se arrepender, virei até você e tirarei o seu... Se você não se arrepender, desculpa. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei do seu candelabro do lugar dele. E tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele conclui, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então essa é a primeira carta que ele escreve a Éfeso, né? A primeira de 7. E ele diz aqui, olha, vocês perderam o primeiro amor, voltem às práticas, né, as boas práticas do primeiro amor. Lembre-se da onde você caiu. Quando eu li isso aqui, automaticamente eu lembrei de quem? Do filho pródigo. Que ele estava onde? O filho pródigo estava longe do pai, mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Então ele lembrou da onde que ele caiu e ele lembrou, nossa, o meu pai é um bom empregador. Eu tenho certeza que se ao menos eu voltar, e eu sei que os jardineiros dele, aqueles que fazem o trabalho de campo dele, eles comem melhor do que eu estou comendo aqui agora. Então voltarei ao meu pai e pedirei a ele que ao menos eu seja um dos seus servos. Né? Só que a mentalidade dele era de servo, e a mentalidade do pai que ficou era, o meu filho ele vai voltar. Então já tinha capa preparada, já tinha anel, já tinha sandália. E já tinha até mesmo um bezerro que estava só esperando ele chegar para fazer uma festa. Então Jesus, o que adianta a gente ter doutrina? O que adianta a gente passar esse tempo todinho aqui, mais de 110 dias, falando sobre a Bíblia, continuando todos os dias falando, e se a gente não tiver amor, o que adianta? Não adianta nada.
A doutrina sem amor, ela é somente letra. Mas quando você aplica o amor na vida das pessoas, tudo muda. Principalmente a respeito de Cristo. Perceba que ele fala de um primeiro amor. Esse primeiro amor que ele está falando é da igreja de Éfeso com ele mesmo, com Cristo. Então, muitas pessoas perderam o seu primeiro amor e querem procurar em religião esse amor, ou querem procurar em lugares esse amor. O lugar que você vai encontrar o seu primeiro amor é o lugar onde você caiu. Ah, mas eu caí, eu não lembro onde eu caí, você lembra sim. Ah, eu não sei onde, eu estou me esforçando aqui para tentar lembrar onde é que eu caí, mas eu não vejo. Você lembra. Lembra aí, se você se esforçar, você vai lembrar. Oi, Rômulo, tudo bem? Jussiane, boa noite. Estamos aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, tá bom? Então, se você se esforçar, você vai lembrar onde você caiu. E agora Jesus, ele dá essa direção aqui para essa igreja. Olha, lembrem-se de onde você caiu e volte à prática das primeiras obras ou do primeiro amor. E ele diz: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Gente, olha só, ele está falando aqui, ó, ao que vencer eu darei o direito que um dia foi tirado. Por quê? Porque existiam duas árvores no Jardim do Éden que não podiam ser comidas. Né? Alguns falam que é só uma, mas, consequentemente, quando Adão e Eva comeu de uma, a segunda ela não podia comer. Qual árvore era essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a segunda árvore é a árvore da vida. Então, o que aconteceu? Olha só como é interessante. O que aconteceu? Oi, Tia Rô, tudo bem? Boa noite aí. No jardim existiam duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Deus ele fez um plano, fez uma estratégia de expulsar o homem, colocar uma espada flamejante, né, que ficava na frente do jardim para que ninguém entrasse, porque ali dentro existia a árvore da vida, que olha só o que ia acontecer. Vamos supor que Adão e Eva comeu do fruto. E aí eles comem da árvore da vida. O que ia acontecer com eles? Eles não iam morrer. Eles não iam morrer. Por quê? Porque eles comeram da árvore. A árvore pertence à árvore da eternidade. Então, Deus expulsa eles do jardim. Expulsa eles do jardim. E agora coloca ali uma espada flamejante para que eles não tenham acesso. Então, esse acesso foi bloqueado. Então, houve um bloqueio a qual Adão e Eva não tinham mais acesso. E agora Jesus está dizendo a essa igreja de Éfeso, está dizendo a nós, que ao que vencer, ele dará o acesso, ele vai dar o código, ele vai dar a senha para a gente entrar e comer dessa árvore que um dia foi uma árvore proibida. Então, dar-te-ei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Gente, isso aqui é muito forte. No paraíso de Deus, um paraíso a qual o homem foi expulso. Agora Jesus, ele dá acesso a nós ao paraíso de Deus e também o direito agora de comer da árvore da vida. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal a gente já comeu. Agora só falta comer de qual árvore? Da árvore da vida. A qual as suas raízes estão nos rios de Deus. É muito forte. É muito forte. A Ju falou, na eternidade encontraremos a lógica do início de tudo. Tudo já estava destinado, nada foi por acaso. É verdade, Ju. É muita verdade nisso. Sabe, cara, quando você lê Apocalipse, parece que você está lendo Gênesis. É muito interessante isso. E existe um código, olha só, existe um grande final aí que a gente está preparando, que eu estou preparando para vocês, a respeito dessa comparação. Que Jesus ele restaura, né, o jardim no último dia dessa live. Quando a gente chegar em 21 dias, daqui 20 dias,
eu vou falar isso aí, tudo que eu estou preparando para vocês. É o grande final. Então agora Jesus, e se você quiser pesquisar sobre isso, sobre essa árvore, está lá em Gênesis 3, no versículo 22. Né? Jesus agora ele vai dar o direito de nós comermos dessa árvore, dessa igreja de Éfeso, a qual tem doutrina, né, mas não tem amor. E se se arrepender, né, o que ele vai acontecer? Vai dar o direito agora, um direito que foi bloqueado. Agora Jesus vai dar a senha, o código de acesso, para a gente entrar no paraíso de Deus e comer dessa árvore. Tá bom? E também aqui tem a doutrina dos nicolaítas, mas eu vou deixar para falar um pouco mais na frente, que tem um contexto melhor para a gente falar, tá bom? Então a gente vai entrar agora na segunda carta, né, a carta de Esmina, tá bom? Também é uma cidade de Roma, né, conhecida aí por altares a deuses, né, a deuses estranhos. Ó, o Alisson entrou aí também, Tiarro. Eu falei com o Tiarro, né? E aí, vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmina escreve. Olha só, perceba que Jesus está escrevendo ao anjo da igreja em uma cidade. Né? Ele não especifica assim ao anjo de uma tal denominação. Não, ele está especificando aqui ao anjo da igreja da cidade de Esmina. Né? É bom a gente colocar isso aí, porque por mais que ele está delegando a pastores, ele está delegando ali a liderança daquela cidade. Tá bom? Não é uma denominação, igual a gente tem hoje. Assembleia, presbiteriana, apostólica, católico, não sei o que. Não, não é. Ele tá dando aqui de um modo geral aquela cidade, aos líderes daquela cidade. Tá bom? E ele diz, estas coisas diz o Eterno, diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Embora você seja rico. Gente, grava isso aí. É o próprio Jesus falando. Olha, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então, olha aqui, Jesus está dizendo a essa igreja que era pobre. Quando ele fala pobre, é uma igreja pobre financeiramente mesmo. Né? É uma igreja que realmente ela não tinha condições financeiras. Porém, aos olhos de Jesus, era uma igreja rica. Por mais que financeiramente ela não tinha dinheiro, não tinha verba, mas Jesus considerava aquela igreja como uma igreja rica. Por quê? Porque é uma igreja que ela não tinha medo de algumas coisas, né? Jéssica, tudo bem? Boa noite. Ó, o Luiz também tá aí. Boa noite para vocês. No versículo 10 ele continua, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu dar-lhe-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então perceba aqui que Jesus, ele não dá uma advertência a essa igreja. Jesus não dá nenhum tipo de advertência a essa igreja, né? Pelo contrário, ele diz assim, ó, por mais que vocês pensem que vocês são pobres, vocês são ricos, para mim vocês são ricos. Então, sejam fiéis, por quê? Sejam constantes, por quê? Sejam perseverantes, por quê? Porque alguns de vocês, né? Alguns de vocês serão postos na prisão. E não somente isso, alguns de vocês sofrerão martírio pelo meu nome. Então, vocês precisam perseverar. E olha o que ele traz. Ele fala a respeito de uma blasfêmia. Né? Por isso que, quando ele fala no versículo 8, ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último que estava morto e tornou a viver. Por quê? O que é uma blasfêmia? Blasfêmia é você blasfemar contra alguém ou algo. Né?
E dentro dessa igreja aqui existiam pessoas que blasfemavam, dizendo que Jesus não tinha morrido, que Jesus não tinha vindo à terra, que Jesus não tinha feito nada disso. Então, eles estavam sendo blasfemos. E por conta daquela igreja ser uma igreja perseverante, Jesus fala, olha, vocês irão passar por uma tribulação de 10 dias. Uma tribulação a qual Daniel previu, né? O livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles se conectam, gente. Então a gente vai perceber que há uma conexão nesses livros, porque são livros proféticos, tá? Então, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que tem algumas referências que o livro de Apocalipse vai usar. E essa referência de 10 dias está lá em Daniel, tá bom? Deixa eu só pegar a referência aqui para vocês. Cadê? Ó, eu tinha anotado bem aqui, ó. Ai, meu Deus. Cadê? Ah, eu perdi aqui, ó. Eu tinha anotado. 10. Daniel, capítulo 1, versículo 12 ao 16. Tá bom? Ele vai falar da resistência de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Né, que eles não se contaminaram com os manjares do rei. E também, quando Jesus falou assim, ó, vocês são pobres, mas são ricos, aquilo que a gente leu lá em Tiago 2, né, Tiago 2,5 também é uma referência aí, né, que os pobres que eram ricos, que Deus escolheu os pobres para cuidar, para reinar juntamente com ele. Ah, então quer dizer que eu tenho que ser pobre? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo nesse contexto que Jesus fala aqui, que a igreja ela pensava que era pobre, mas no contexto, nos olhos, na mente de Cristo, era uma igreja rica. Era uma igreja rica por quê? Porque era uma igreja que perseverava, né? E agora Jesus diz, ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês vão ser entregues à morte. Beleza, mas calma, que essa pequena perseverança, essa pequena provação, ela trará um momento de glória eterno. Por quê? Porque vocês sofrerão na primeira morte. Talvez vocês vão ser entregues mesmo e vocês vão morrer. Porém, o vencedor, ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Tá bom? Então essa é a segunda carta de Cristo à igreja Esmina. Lembrando que ele não dá nenhuma acusação contra ela, né? Só elogio, tá bom? E agora nós entramos na terceira carta, que é a carta de Pérgamo. Gente, está indo muito rápido. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Se estiver indo muito rápido, você me avisa que eu vou mais tranquilo, tá bom? Eu queria mais, esmiuçar um pouco mais aqui, mas ainda tem muita coisa pra gente falar, tá? Eu tô só passando aqui realmente, dando aqui aquela geral. Se estiver indo muito rápido aí, vocês avisam, tá bom? Tô tentando falar pausadamente, né? Para que não venha, que o seu entendimento venha entender, tá bom? E agora, a terceira carta, que é a carta à igreja em Pérgamo. E ele continua dizendo, perceba que existe sempre um contexto aqui que Jesus está usando, né? Como todo escritor da Bíblia, dos evangelhos também, eles usam, né? O primeiro contexto é de quem está falando, O segundo contexto é a respeito daquilo que eles são bons, né? Um elogio. O terceiro é condenação daquilo que eles não são bons. O quarto é voltar a uma prática, né? É a solução daquele problema. E o quinto é aos que perseverar, aos vencedores, né? Então, Jesus ele trata essa igreja com esses 5 princípios, né, de toda a carta. Você vai ver que a gente continua falando e parece que a gente está sendo repetitivo, mas realmente Jesus ele está escrevendo, ele manda João escrever a cada carta. Né? Ele não está copiando e colando não, gente. Ele está escrevendo mesmo a cada carta. Tá bom? A Ju perguntou, como seria essa segunda morte? A alma não é eterna? Dos salvos e não salvos? E a Ana Luísa falou, tá top. Beleza, Ana, valeu. Ju, a segunda morte não é a morte, a exterminação da alma. Tá bom? Não é essa morte. A morte que a segunda morte que ele está falando aqui,
é aquela morte que o corpo, a alma, eles são lançados no fogo, né? São lançados, e o inferno também são lançados, e ali é a segunda morte, né? Que não tem mais salvação de jeito nenhum. Então, essa segunda morte que ele está falando é essa, a qual o corpo e a alma, eles serão lançados no fogo eterno, né? Não que eles vão morrer ou vão ser exterminados. A alma, ela é eterna, né? Então não tem como você exterminar uma alma, mas tem como. Lembra quando o corpo e a alma, elas serão ligadas, e aí eles vão, os que foram salvos, né, eles vão para a eternidade de corpo e alma, e os que foram condenados, eles vão de corpo e alma também para o inferno. Então é essa segunda morte, tá bom? Essa segunda morte é aquelas que eles são lançados no fogo. Não é o inferno, tá bom? Tem muita gente que confunde. Então vai para o inferno. Não, é os que vão ser lançados, porque até o inferno vai ser lançado no fogo também. Então essa segunda morte é aquela que a alma e o corpo eles vão ser ligados novamente, e aí vai ter a eternidade. Ou você vai para o céu, ou você vai para o fogo, aonde o bicho não dorme e aonde é o sofrimento eterno. Tá bom? Entendeu? Ó, o Luiz até complementou aí, ó. Eles receberão um novo corpo, é aquilo que a gente já falou, acho que em Colossenses, que a gente falou isso, né? Que irão receber um novo corpo para suportar o castigo eterno. Verdade. E tanto que nós também iremos receber um novo corpo, a qual nós seremos transfigurados, transformados. Com esse corpo aqui, o nosso corpo a gente não consegue entrar no céu, porque ele não suporta. Então nós seremos transformados de glória, né? No piscar de olhos nós seremos transformados, e aí nós poderemos adentrar, né? O nosso corpo vai ter resistência para ficar em eternidade, porque o nosso corpo não é eterno. Se eu não tomar água, aqui ó, se eu não tomar essa aguinha aqui, o meu corpo e o seu corpo, ele padece, né? Ele perece, porque o nosso corpo é mortal, mas nós iremos nos ligar a um corpo imortal, tá bom? Então é isso aí. Espero ter... Isso, mano. A Cassiana entrou aí. Fala, Cassiana, tudo bem? Isso, mano. Lançado no fogo. Isso, fogo eterno. A morte eterna. Muito bem, Célio. Eles receberão um novo corpo para suportar o castigo eterno. Também. Entendi, beleza? Um novo corpo para suportar a tamanha glória eterna. E é isso mesmo, tá, Ju? Então não é que vai ser exterminada a alma. Desapareceu. Não. Vai ser ligada novamente ao corpo para ser lançada no lago de fogo. Tá bom? E agora ele fala aqui a igreja de Pérgamo, né? Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Gente, perceba aqui que Jesus está descrevendo quem ele é. E João descreveu quem ele estava vendo em Jesus. E agora Jesus está usando os mesmos adjetivos para declarar quem ele é a cada igreja. Né? Perceba que a cada igreja ele fala alguma coisa. A primeira de Éfeso, ele falou aquele que está com as 7 estrelas na mão. A igreja de Esmina, ele falou aquele que morreu, porém está vivo, né? Esteve morto, mas tornou a viver. E agora ele está falando aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Que é o lugar onde o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, né? Meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Olha só, é possível alguém não negar a fé. Olha só, isso é muito forte isso. É possível alguém não negar a fé e ter o seu trono, o seu coração, Satanás nele. É possível. Porque olha o que Jesus está dizendo para Pérgamo. Né? Conheça o lugar onde você mora, que o lugar onde está o trono de Satanás.
Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que você tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade onde Satanás habita. E agora ele diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Olha só o que ele tem contra essas Pérgamo, né? O falso ensino. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante do filho de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Está lá em Neemias 25:12. Né? Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Lembra que Jesus ele dá o problema, mas ele também dá a solução? E ele está aplicando essa solução agora para esse povo. Portanto, arrependa-se. Se não, irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. Anote isso aí. Pedrinha branca e maná escondido. E sobre essa pedrinha um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, olha só tanta coisa que tem para a gente comentar aqui. O Luiz diz: o lugar onde essa igreja estava era considerado o lugar onde o trono de Satanás está. É muito forte, né? A repreensão que Jesus dá a essa igreja. Então, o lugar onde essa igreja estava é o lugar onde Satanás ele habitava. Né? O trono de Satanás estava ali. Então, qual que é o elogio então de Jesus a esse povo? É que eles conservam o nome de Cristo e eles não negaram a sua fé, mesmo no meio do trono de Satanás. E qual que é a repreensão que Jesus usa para esse povo? A repreensão contra eles é o falso ensino, que eles estavam ensinando, né? Que eles estavam sustentando a doutrina de Balaão, né? Que ensinava Balaque a armar ciladas. Né? Então, se você não sabe quem foi Balaão, ele foi um profeta que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Então, essa doutrina estava pairando, estava sobre esta igreja, a qual o trono de Satanás estava. Perceba que as armas que o inimigo vai usar são armas culturais, contextuais e doutrinais. Olha, meu Deus, saiu tudo. Culturais, né? Doutrinais e a outra já esqueci. Olha só, interessante. Já esqueci a outra. Então, essas armas são as que Satanás ele vai usar no nosso tempo. Você pode perceber que culturalmente a nossa cultura, né, está aí instaurada a sexualidade, está aí instaurada os falsos profetas, está instaurada dentro das igrejas, dentro dos lugares, né, tudo isso aí que a gente acabou de ver, né, que Satanás ele habita. Então ele pega a cultura, a doutrina de Deus e ele transforma numa cultura satânica. E ele leva muitos a essa cultura. E agora Jesus está dando elogio a essa igreja, falando: olha, vocês têm conservado o meu nome e não negaram a fé. Porém, agora se arrependam. Jesus está dando a cura para essa cidade. Se arrependam. E qual que é a consequência da desobediência deles se eles não se arrepender? O próprio Cristo vai vir e intervir nessa situação. Ah, você está falando da segunda vinda, quando ele vai vir com os seus anjos? Não estou falando dessa segunda vinda. O próprio Jesus está dizendo que ele vai vir para intervir nessa questão. Então ele vai dar um basta nessa questão. E ele próprio lutará contra eles com a espada que tem na boca dele. E ele mesmo falou: olha,
o que está dizendo a vocês é aquele que tem espada de dois gumes. Então Jesus, o próprio Jesus, viria ou virá para intervir contra aqueles que não se arrependeram. Então por isso que a porta do reino, a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento. Tanto que João Batista ele pregava sobre o arrependimento. Jesus pregava sobre o arrependimento. Pedro prega sobre arrependimento. Paulo prega sobre arrependimento. O evangelho é arrependimento. Porque sem arrependimento, as doutrinas elas ficarão sempre deturbadas. O trono de Satanás sempre estará ali, alicerçado. Então, Jesus elogia, falando, olha, vocês ainda guardam meu nome, mas vocês têm falso profeta, vocês têm falso ensino. Então arrependa. Se você não se arrependerem, a sua desobediência fará com que eu desça aqui e intervenha sobre essa causa. E agora ele fala do maná, né? Aquele que vencer. Perceba que ele sempre fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Gente, mas esse ouvir aqui é diferente. Ele não está falando somente para você escutar, porque escutar qualquer um escuta. Quando passa aí na rua aí um carro de som, né? Da pamonha, sei lá, um carro de som aí com qualquer tipo de música. Você escutou, mas para você ouvir, você precisa estar mais perto. Para você entender, você precisa estar mais perto. E é isso que Jesus está falando. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Mas não somente ouve, prestem atenção naquilo que eu estou falando, naquilo que o Espírito diz às igrejas. E ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. O mesmo maná que alimentou o povo no deserto. Né? E agora ele fala da pedrinha branca. Da pedrinha branca. E essa pedrinha, ela tem um novo nome escrito. Um nome a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E essa pedrinha, gente, ela era dada quando um candidato, quando alguém, ele era vencedor de algo, né? Ela era dada aos vitoriosos. Como hoje, né? Vai ter aí os Jogos Olímpicos. Né? A pessoa ela vai lá, ela recebe a medalha de ouro. Então, aquilo ali é a recompensa dela por ela ter se esforçado. E nós receberemos também uma pedrinha branca com um novo nome, a qual aquele que conhece, é somente aquele que conhece, é aquele que recebe. Então, o seu nome na eternidade não é o seu nome. O meu nome na eternidade não é o meu nome. Existe um novo nome. Ó o Luiz falando. Assim como Balaão, Satanás, corrompeu a igreja através de uma aliança com o mundo. Verdade, Luiz. Assim como Balaão, Satanás corrompeu a igreja através de uma aliança com o mundo. Verdade, Luiz. Porque ele aliançou, né? Ele fez uma aliança ali. Balaão fez uma aliança com Balaque, né? Com Balaque, foi Balaque? Não lembro o rei. Com Acais, eu acho que foi Acais. Para profetizar contra o povo. E aí, né? A gente vê que Satanás usa dessa mesma forma, né? Ele corrompe a igreja através de aliança com o mundo. Então o mundo não é o nosso lugar, beleza? Mistério demais sobre o novo nome, verdade, né? E olha só, sempre Jesus tem uma recompensa para aquele que vencer. E a Bíblia diz, eu recebi até hoje uma mensagem falando sobre isso, né? Falando, cara, Jesus ele é poderoso e tal, né? Porque a gente saiu do lugar de trevas e agora a gente é mais do que vencedores. Eu falei, opa, calma lá. Calma aí. Como assim nós somos mais que vencedores? Né? Aí a pessoa ficou assim sem entender. Eu falei, calma, vou te explicar. O mais que vencedores é a nossa identidade. Só acessa essa identidade quem recebe. Por que adianta a Bíblia falar que você é mais do que vencedor se você não acredita nisso? Não adianta nada. O que adianta a Bíblia falar assim, ó, vocês são mais do que vencedores e a gente não lutar para ser mais do que vencedor? Somente usar esse termo, esse jargão. Porque muitas pessoas usam isso como jargão. Ah, não, mas eu perdi essa guerra, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo. Não, querido. O mais do que vencedor é aquele que dá suor, sangue, gordura, que dá tudo de si, né? Que vai contra, que se posiciona.
Esse é o mais que vencedor. O mais que vencedor é a nossa identidade. Agora, se você não assume esse lugar de mais do que vencedor, você vai ser mais do que perdedor. Então, se você não assumir essa identidade, foi o que Jesus está falando aqui, ó. Eu estou falando para vocês aqui o problema da igreja. Eu estou dando a repreensão para vocês. Ao que vencer, dar-lhe-ei o maná e a pedra com um novo nome. Não é porque, vocês são vencedores. Não. Ao que vencer, você vai ter que lutar, filho. Não é porque você tem um nome mais do que vencedores que você é vencedor sem lutar, não. Você vai ter que ir para a guerra. Então, que a igreja hoje, que nós venhamos tirar as armas espirituais e que nós venhamos guerrear nas regiões celestiais para vencer essa guerra. Se a igreja não se levantar, a igreja vai perder essa guerra. Tá bom? Mistério demais, sair sem querer, beleza, Célia. Tá aí de volta, né? Aliança com o mundanismo, é verdade. E isso tem entrado em muitas igrejas, né, Luiz? Isso tem entrado em muitas igrejas. O Luiz continuou, essa pedra branca nos dará um nome, que só quem receber essa pedra saberá seu nome, né? Tem 8 promessas para nós em Apocalipse. Olha aí. É forte, hein, Luiz? É forte demais, gente. Eu acho que o Luiz vai listar essas 8 promessas aí. Lista aí, Luiz, pra gente, né? E é aquilo que eu falei, essa pedra branca, ele dará um novo nome a nós. Só quem recebe essa pedra saberá seu nome. Né? Então não adianta falar, eu sou mais do que vencedor, vou receber a pedra. Mas não venceu, não lutou, não fez nada, não adianta. E Jesus está falando aqui, ó, ao que vencer. Não está falando que vão ser todos. Está falando ao que vencer. Você vai ter que guerrear, filho. Você vai ter que lutar. Você vai ter que ir contra os nicolaítas. Você vai ter que ir contra Balaão. Você vai ter que ir contra doutrinas. E o que mais acontece nos nossos dias são doutrinas humanas que fizeram da igreja uma palhaçada. Tem muita gente que está fazendo de igreja palhaçada, né? Mas o boleto vai vir. Essas pessoas, quando vier, né, o dono da igreja, ele vai estar lá na porta do céu esperando com os boletos em aberto aqui para serem pagos sobre muitas doutrinas do homem. Então a doutrina que nós temos que seguir é a doutrina do Evangelho, os apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos. Assim como em Atos eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, nós devemos também perseverar nessas doutrinas. E a quarta e última dessa noite, né? O Luiz está dizendo aí as promessas e a gente vai falar sobre elas, né? A igreja de Tiatira. E ele continua dizendo, versículo 18 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. E agora ele vai dizer: conheço as obras que você realiza, o seu amor é a sua fé, o seu serviço a sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Então, Jesus, ele sonda ou não sonda o nosso coração? Porque no versículo 20, ele vai dizer algo aqui que é profundo. Que somente quem tem esse poder de sondar pode tirar do nosso coração. E ele diz, porém tenho contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só. Meu Deus do céu. O Luiz citou as 8 aí. Olha, 8 promessas que tá para nós em Apocalipse. Grande autoridade, a primeira. Andarão com vestes maravilhosas, a segunda. A terceira, serão coluna no santuário. A quarta, terá gravado o nome de Deus. A quinta, se assentará com Cristo no seu trono. A sexta, herdarão todas as coisas. A sétima, o Senhor honrará.
e a oitava receberá uma coroa, né? Então, essas aí são as 8 promessas. Você que está anotando, gente, anota, porque os comentários eles não ficam salvos. A live fica salva, mas os comentários eles não ficam, né? Por isso que eu falo aqui, porque tem algumas pessoas que vão ver depois, e aí quando eu falo, elas anotam. Então, por isso que é importante você anotar. Tem os versículos também, mano. Então, manda, mano. Manda aí os versículos, né? Arrocha aí. Pode mandar. Manda aí os versículos pra gente anotar também. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão anotando aí as 8 promessas e na frente ela já anota. Aí em Apocalipse tal, diz que eu vou receber essa promessa. E em Apocalipse tal, diz também essa referência refere a isso. Então é bom a gente usar as referências também. Tá bom? E também tem um significado da pedra branca. A rocha. A rocha, mano. A rocha. É a rocha aí que a gente já está quase finalizando. Tá bom? Então, o que Jesus tinha contra a igreja de Tiatira é que ela tolerava, ela suportava a mulher Jezabel. Se você não sabe, né? Jezabel ela foi a esposa de Acabe. Jezabel ela foi esposa de Acabe, né? E ela fez com que, de forma violenta, as pessoas elas cultuassem a Baal, ao deus Baal, né? Tivesse ali. E também ela era uma prostituta, né? Dizendo assim, ela prostituiu altares. Então, Jesus agora está dizendo a respeito dessa mulher. O espírito dessa mulher, né? O espírito de Jezabel, a mulher Jezabel, que se declara profetiza, e ela não só somente se declara profetiza, como ela também ensina. Olha que perigo! Ela também ensina, né? Ela ensina nas igrejas. Olha só, gente, a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. E agora Jesus ele dá uma declaração aqui no versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, doente, e trarei grande tribulação ao que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Você lembra que como Jesus começou essa carta à igreja de Tiatira? Ele começou falando, olha, eu sou Jesus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Por quê? No fogo, tudo é polido. No fogo, tudo é claro. É no fogo que existe a verdadeira sonda. Então, para você saber se isso aqui é ouro de verdade, você tem que mandar para onde? Para o fogo. Porque é o fogo que vai testemunhar se isso aqui é ouro ou não. Então, Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que sonda o coração e as intenções do ser humano. E ele está dizendo aqui, ó, e eu sondo os corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Se alguém é prostituto, vai ser retribuído com fogo. Se alguém é adúltero, vai ser retribuído com fogo. Se alguém é imoral, vai ser retribuído com fogo. E aí sim vai ser condenado. Tá bom? Ó, o Luiz está continuando dando as referências aí. Deixa eu ver se já foi todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uma, mano. Falta uma. Você que está anotando, né? Que você que está vendo a live depois. Tá aí a primeira em Apocalipse 2,17. Foi a qual nós lemos. Em Apocalipse 2, 26 e 28. Nós iremos ler agora. A terceira em Apocalipse 3, 5. A quarta em Apocalipse 3, 12. A quinta em Apocalipse 3, 21. A sexta em Apocalipse 21, 7. A sétima em Apocalipse 2, 10. Tá bom? Falta aí uma referência, mano. Tá bom? Manda aí as referências das promessas que existem. 8 promessas
que o Luiz está listando aí que existe em Apocalipse para nós. E agora ele continua dizendo, né? 24, digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem, olha só, anote isso aí, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porém outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Olha só, o que Jesus está dizendo àqueles que não se dobraram, né? Tem aqueles que não se dobraram a Jezabel. Tem os 300 que não se dobraram. Os 300 remanescentes, aqueles que estão guardados no Senhor. E ele está dizendo aqui também aos mesmos que não se dobraram, aqueles que não seguem essa doutrina. Olha o que ele está dizendo. Conservem, guarda aquilo que você tem. Guarda. Por quê? Até que eu venha. E no versículo 26 ele continua. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir o quê? Tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Ó, o Luiz tá continuando aqui, ó. Repete, mano. Tá, eu vou repetir, gente. Você que tá anotando aí, eu vou repetir as 8 promessas que o Luiz falou, né? Primeiro eu vou falar das promessas e depois eu vou dar referência para você anotar novamente aí, tá bom? A primeira promessa é a grande autoridade. A segunda, andarão com vestes maravilhosas. A terceira, serão colunas no santuário de Deus. A quarta, terá gravado o nome de Deus. A quinta, se assentará com Cristo no seu trono. A sexta, herdarão todas as coisas. A sétima, o Senhor honrará. E a oitava, receberá uma coroa. Tá bom? Essas são as 8 promessas. E aonde é que está escrita essas promessas? A primeira, Apocalipse 2,17. A segunda, Apocalipse 2, versículo 26 ao 28. A terceira, Apocalipse 3:5. A quarta, Apocalipse 3:12. A quinta, Apocalipse 3:21. A sexta, Apocalipse 21:7. A sétima, Apocalipse 2:10. E a oitava é a que falta, tá, Luiz? Luiz falou também sobre a pedra branca. A pedra branca representava a absorção do indivíduo acusado de crimes contra o Estado e era julgado pelos cidadãos, né? Voltava por absolvição com uma pedra branca e por condenação uma pedra preta. Caramba, que massa! Isso eu não sabia, não. Então tinha essa pedra, então, né? Quando absolvido era uma pedra branca, quando era condenado era uma pedra preta. Então quem era absolvido recebia essa pedra branca. E a mesma pedra que nós receberemos com um novo nome, né? Só ao que vencer, tá bom? Ah, tá, o Luiz falou. Não, mano, as referências são repetidas mesmo. Por isso que parece que falta mais uma, mas não falta. Beleza, Luiz. É porque como eu não estou acompanhando as referências, uma por uma, mas a gente está anotando aqui, depois eu vou pegar a referência certinho e vou deixar anotado, tá, mano? Mas beleza, valeu aí, né, por dar a referência aí, por também falar sobre essas promessas aí. Apocalipse 3:5 e 3:12 repete. Beleza, tá bom, entendi. Espero também que o pessoal tenha entendido. Então Jesus aqui, ele está dizendo que recompensará cada um segundo as suas obras, né? Se você for fiel até o fim, você vai ter o cetro de autoridade, né? Você vai ter esse direito de sentar
de ter a autoridade que Cristo recebeu. Meu Deus, olha só que profundeza é isso. A mesma autoridade que Cristo recebeu do Pai é a mesma que ele vai passar para nós. É como eu recebi a autoridade de meu Pai e eu lhe darei ainda a estrela da manhã, que representa, né, essa autoridade. Então, ele está dizendo aqui, e essa estrela da manhã é o próprio Cristo também, né? E ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui a gente finaliza esse capítulo 2 de Apocalipse, né? Completando aqui 4 cartas. Então, só relembrando, a primeira foi Éfeso, a qual ele traz um elogio de doutrina ótima, mas ele também traz a repreensão da perda do primeiro amor, e ele dá a solução. A solução é o arrependimento, né? E aí, se ele se arrepender e se vencerem, receberão a árvore da vida do paraíso. E a segunda carta foi a carta à igreja de Esmina, né? Que ele fala que espiritualmente eles são ricos, porém eles são pobres em dinheiro. Ele não tem alguma repreensão a falar, né? Ele dá a solução aqui, que ser fiel até a morte, que eles irão ser perseguidos. Por quê? Porque eles não sofrerão a segunda morte, né? A qual nós falamos. E a igreja de Pérgamo, a terceira carta, né? E o elogio foi que eles conservam o nome de Jesus e não negam a fé, mesmo tendo o trono de Satanás ali instaurado. E a repreensão que Jesus dá a eles é a falsa doutrina, e a solução é o arrependimento. E a consequência dessa desobediência é a peleja do próprio Cristo contra eles. E se eles vencerem, eles receberão o maná. Olha o que está ali. Receberão o maná para trazer. E a quarta... Meu Deus, deixa eu voltar aqui. E a quarta igreja é a igreja de Tiatira, né? Que eles tiveram ali um crescente amor. Um crescente amor evidenciado nas obras do serviço. Então, mas eles também tiveram a repreensão, a falta de discernimento, a tolerância a heresias. Né? Olha aí, quem está ouvindo? Quem é que está ouvindo essa vozinha gostosa? Então, eles eram tolerantes à voz, né, à doutrina de Jezabel. Olha só. Pai. Olha só que delícia. Olha essa touquinha. Pelo amor de Deus, vê se não é uma fofura. E aí eles receberam, né? Como eu estava falando, cada um vai receber segundo a sua obra, e também receberão a estrela da manhã e a autoridade sobre as nações. E aqui a gente finaliza as 4 cartas às igrejas e também o capítulo 2 de Apocalipse. Olha só que gostosura! Olha só que delícia, gente. Esse menino tá muito, mas muito lindo. Gente, é engraçado que se você voltar... Eita, mãe! Se você voltar lá na primeira live que eu comecei com ele, fazendo essa live, você vai ver como ele mudou. Né? Essa touca é um absurdo de lindo. É lindo demais, gente. É muito lindo. Então, gente, é isso aí. Amanhã, provavelmente, a gente vai fazer um pouco mais cedo a live, tá? Eu vou estar mandando aí no grupo, vou estar compartilhando aqui também no Instagram, para que vocês acompanhem junto com a gente aí. Beleza? Amanhã eu vou entrar um pouco mais cedo, né? Por ter GF especial e tudo mais. Para também não ficar tarde para vocês, nem para nós também. Tá bom? Ó, um beijo aí de Josué. Ah, papai. Tira aquele print. Olha só que delícia. Gente, ele tá em pé aqui, ó. Ó, eu tô só com uma mão, ele tá em pé. Olha só que menino mais inteligente. Ele tá em pé mesmo, literalmente em pé. A Dai tá ali, ela tá só... Tá à vontade hoje. Ela não vai aparecer, não. Né? Então, dá um tchau pro povo aí. Fala, gente, não esquece que Jesus ama vocês. E que amanhã a gente tá junto até o fim. Fala aí pra eles. 3º dia de imersão em Apocalipse. Né? Espero ter ajudado vocês aí. Até amanhã, gente. Um beijo no coração de todos vocês. E boa noite.
Boa noite para vocês aí. Peguem as referências aí que o Luiz passou, né, das 8 promessas de Apocalipse para nós e também como mais dessas cartas que Jesus deixa às igrejas, tá bom? Boa noite, Célia, boa noite, Ju, boa noite, Luiz, boa noite, Dai, Evelyn, deixa eu ver o que mais está aqui, Tia Rô, Isaac que entrou aí também, boa noite, Isaac, né? Boa noite para vocês, nós amamos todos vocês, tá, gente? Um beijo no coração de vocês, olha só que toquinha mais linda. Tá uma fofura demais esse menino, gente, tá aprontando que só. Beijo, gente. Valeu. Ô, papai. Caiu. Ai, volta.